Nos exemplos que foram tratados anteriormente, especificamente aqueles que lidavam com paredes compostas, foi assumido que entre as diferentes paredes havia um contato perfeito, ou seja, que uma parede estava tocando a outra perfeitamente e que não havia nenhuma variação de temperatura na interface entre uma parede e outra. Isso pode muitas vezes não corresponder à realidade. Aqui está apresentada uma situação onde damos um zoom nessa região de contato entre as duas superfícies e vemos que, na realidade, o que numa visão mais ampliada, nós temos uma região onde o contato entre as diferentes superfícies não é perfeito. Nós podemos identificar alguns pontos de contato, mas entre eles vazio, que pode estar preenchido com gás ou até mesmo com vácuo, dependendo da situação. Então, neste caso, pode aparecer aqui o que a gente chama de uma resistência térmica de contato. Isso vai implicar que o contato não é perfeito entre essas diferentes regiões, né? E isso tem um efeito sobre o processo de transferência de calor. A magnitude desse efeito vai ser variável e vai depender das configurações ou das topografias das duas superfícies. Quanto mais lisas forem essas superfícies, mais próximo de um contato perfeito nós estaremos. Quanto mais irregulares forem essas superfícies, certamente mais relevante vai ser essa resistência térmica de contato. Normalmente, este efeito é incorporado agregando uma resistência nas equações de transferência de calor, nas equações de taxa de transferência de calor. A dificuldade que aparece é que não há uma abordagem 100% teórica que nos permita fazer uma avaliação realista dessa resistência térmica de contato. Isso normalmente tem sido feito através de análises experimentais, onde são inseridos sensores de temperatura nos dois materiais, e através de uma análise do processo de transferência de calor, então é deduzido um valor de resistência térmica de contato, que vai ser específico para a situação em análise. Então, certamente, caso a caso, esses valores de resistência de contato têm que ser determinados usualmente através de dados experimentais. O slide apresenta alguns valores experimentais de resistências térmicas de contato. Essa tabela foi extraída do livro do Incropera e apresenta resistências térmicas de interface para contatos de diferentes materiais, né? Nesse caso aqui, todos os materiais são materiais metálicos, então nós temos valores de resistência térmica de contato para duas pressões de contato diferentes. Observe a unidade da resistência térmica. Se vocês compararem com os valores que vimos anteriormente, nós vamos ver que ela tem unidades de inverso do coeficiente de transferência de calor. E esses valores que aparecem aqui, eles foram multiplicados por 10 a 4, o que significa que, na realidade, esses valores, por exemplo, no caso desses números que estão apresentados aqui, seriam 6 vezes 10 a menos 4 metro quadrado vezes Kelvin por watt, até 25 vezes 10 a menos 4 metro quadrado vezes Kelvin por watt. O que se verifica nessa tabela é que, inicialmente, para o mesmo material, ao aumentar a pressão de contato, nesse caso aqui a pressão de contato foi aumentada 1000 vezes, nós observamos uma redução no valor da resistência térmica de contato e, logicamente, esse valor de resistência térmica ele depende também da natureza do material. Há uma tendência de materiais que sejam mais duros apresentarem valores de resistência térmica de contato mais elevado. Na parte B dessa tabela, temos valores de resistência térmica de contato para uma interface de alumínio com 10 micrômetros de rugosidade e uma pressão de 10 a 5 pascal, sendo que em cada um desses casos nós temos um diferente fluido que foi utilizado para preencher o espaço entre os dois materiais. No caso, primeiro foi colocado ar, depois hélio, hidrogênio, um óleo de silicone e glicerina. O que a gente verifica é que, à medida que o material de preenchimento vai sendo alterado, dependendo da resistência, da condutividade térmica desse material, nós teremos diferentes valores da resistência térmica de contato. Nesse caso aqui, para gases, esse valor é mais elevado,
é menor para o caso do hidrogênio. Nós vimos no capítulo anterior que o hidrogênio é um gás que tem uma condutividade térmica bastante elevada. Se preenchermos os vazios entre os materiais com óleo de silicone, esse valor de resistência é menor ainda, e no caso de glicerina, mais baixo ainda. É interessante observar que quando utilizamos termopares para fazer medidas de temperatura e colocamos o termopar em contato com uma determinada superfície, é sempre interessante procurar reduzir essa resistência de contato para que o termopar possa fornecer valores de temperaturas mais realistas. Os fabricantes de termopares costumam fornecer alguns tipos de pastas que podemos colocar sobre os termopares para reduzir essa resistência térmica de contato e fornecer valores mais realistas para a temperatura que está sendo medida. Essa tabela que está colocada aqui, também é extraída do livro do Encropero, mostra mais alguns valores de resistência térmica de contato para diferentes materiais com diferentes pastas de preenchimento e, logicamente, a gente constata umas faixas bastante amplas de variação da resistência térmica de contato, dependendo do material e dependendo dos materiais que estão envolvidos e do material que foi utilizado no preenchimento. Certamente, quando queremos reduzir a resistência térmica de contato, é conveniente colocar alguma pasta ou algum material que possa se conformar bem à topografia da interface e melhorar o contato entre as duas faces. Por enquanto, esses valores ainda estão sendo exclusivamente determinados através de experimentos e temos que nos fiar ou confiar em dados na literatura ou então montar nossos próprios aparatos experimentais para fazermos essas determinações. Um caso bastante relevante na siderurgia é a resistência térmica de contato que existe nos casos de lingotamento contínuo. Nesses casos é utilizado um pó fluxante para fazer a lubrificação. Esse pó fluxante fica entre a região do aço e a região do molde e esse pó fluxante não tem contato perfeito nem com o molde, nem com o aço, e algumas indicações experimentais de alguns trabalhos já publicados indicam que essa resistência de contato, no caso específico do lingotamento contínuo, tem uma relevância muito grande e interfere significativamente no processo de extração de calor no molde. Nesse caso, é sempre importante obter dados experimentais que permitam fazer essa estimativa, uma vez que depende das características do aço sendo lingotado e depende também da natureza do pó fluxante que está sendo utilizado no processo. Nesse slide é proposto um exemplo de aplicação das equações que foram desenvolvidas anteriormente. Aqui temos uma parede que é constituída de 3 materiais. 2 desses materiais, os materiais A e C, têm a sua condutividade térmica fornecida e é solicitado que façamos uma estimativa da condutividade térmica do material B. Todas as 3 espessuras das 3 camadas foram fornecidas, assim como os valores das temperaturas superficiais, o valor da temperatura T infinito do fluido em contato com a face da esquerda e o respectivo coeficiente de transferência de calor. Todos esses valores constam aqui desse slide. É interessante que neste momento vocês pausem o vídeo, procurem resolver este problema e comparar com os valores e com os equacionamentos que vão ser apresentados a seguir. A primeira equação que podemos propor foi deduzida anteriormente considerando paredes compostas, e aí nesse caso, conhecendo as temperaturas TSI e TSE, nós podemos dizer que o fluxo de calor, que vai ser constante através da parede, uma vez que a área da seção transversal não muda, pois estamos tratando de um sistema em geometria plana, vai ser expresso então pela diferença de temperatura e pela soma das 3 resistências térmicas de condução. Note que neste caso não estamos considerando as resistências térmicas de contato. Então, nessa expressão, nós não conhecemos nem o fluxo de calor, que é índice X, nem o valor da condutividade térmica do material B. Mas conhecemos as diferenças de temperaturas, as espessuras das 3 camadas. Podemos finalmente, então, obter uma equação que relaciona o fluxo de calor com a condutividade térmica do material da camada B. Uma outra equação que podemos obter para o fluxo de calor
utiliza o valor do coeficiente de transferência de calor na face esquerda, a temperatura do fluido em contato com a face esquerda e a temperatura superficial que foi medida. Através da aplicação dessa equação, nós conseguimos determinar o valor do fluxo de calor e sabemos que esse fluxo de calor vai ser constante através da parede. Então, conhecendo este valor de fluxo, nós podemos retornar à primeira equação, que foi deduzida através da somatória das resistências térmicas por condução, e, utilizando o valor de fluxo, determinar o valor da condutividade térmica do material B, que neste caso equivale a 1,53 watt por metro por Kelvin. Esse slide propõe um outro exemplo, ainda considerando parede plana, composta nesse caso por dois materiais com condutividades térmicas conhecidas, espessuras também conhecidas. Neste caso foi considerada a resistência térmica de contato entre os dois materiais. O valor dessa resistência térmica equivale a 0,30 metro quadrado vezes Kelvin dividido por watt. O material A está em contato com o fluido a 200 centígrados, com o coeficiente de transferência de calor de 10 watts metro quadrado Kelvin. E o material B em contato com o fluido, que está a 40 centígrados e com o coeficiente de transferência de calor de 20 watts metro quadrado Kelvin. Aqui são solicitados dois cálculos, um deles de determinação da taxa de transferência de calor através da parede, considerando que ela tem uma seção transversal de 2 metros de altura e 2,5 metros de largura, e é solicitado também que façamos um esboço da distribuição de temperatura através do material. A figura aqui da esquerda ilustra a configuração que está sendo analisada com todos os dados que foram fornecidos no slide anterior. Aqui eu destaco a presença da resistência térmica de contato. Usando as equações que foram fornecidas e foram desenvolvidas anteriormente, podemos expressar o valor da taxa de transferência de calor utilizando a área. Nesse caso, a área é constante através da parede. Note que quando consideramos a resistência térmica de contato, a área que utilizamos não é a área real, uma vez que essa é bem irregular, mas a área nominal, que vai ser constante, então, através da parede. Então, temos a área multiplicada pela diferença de temperatura, T infinito 1 menos T infinito 2, e aqui no denominador, a série das resistências térmicas que vão ser consideradas. Convecção, condução, resistência térmica de contato, condução e resistência térmica por convecção. O resultado fornece um valor de aproximadamente 762 watts. Note que com esse valor de taxa, como ele é constante através da parede, nós podemos ir sucessivamente aplicando essa expressão para a taxa através sempre das diferentes camadas e mapeando as temperaturas ao longo de todas as interfaces. Como sabemos que nesse caso vamos obter um perfil de temperatura linear, podemos então, calculando as temperaturas nas diferentes posições, construir um esboço para a distribuição de temperatura. Então, a face da esquerda, nós podemos escrever aqui a expressão para a taxa de transferência de calor, considerando a resistência térmica apenas por convecção, e aí, através dessa equação, determinarmos o valor da temperatura superficial na face esquerda. Encontramos um valor de aproximadamente 185 centígrados. Trabalhando agora com a camada do material que está mais à esquerda, podemos novamente aplicar a equação para a taxa, que é constante, e considerar apenas a resistência térmica por condução nesta camada de material. Com essa abordagem, nós conseguimos determinar o valor da temperatura na interface entre o material A e o material B. Eu coloquei um índice 1 aqui para representar que essa temperatura seria a temperatura nessa interface na face da esquerda. O valor é 169,5. Aqui é feita essa distinção porque, como está sendo considerada a resistência térmica de interface, numa mesma interface nós vamos ter duas temperaturas, uma antes e uma depois da resistência térmica de contato. Aplicando novamente a equação agora na região da resistência térmica de contato, nós podemos determinar o valor da temperatura na interface entre A e B, dessa vez após a resistência de contato. O valor deu em torno de 124 centígrados,
E, finalmente, podemos aplicar novamente essa equação, agora através da camada do material B, e determinarmos a temperatura superficial na face direita da parede. O valor encontrado é em torno de 48 centígrados. Com todos esses valores de temperatura nas diferentes regiões determinados, nós podemos construir uma distribuição de temperatura. Essa figura mostra um esboço da distribuição de temperatura, que foi simplesmente feito sem considerar nenhuma escala, mas simplesmente representando as variações de temperatura através das diferentes camadas de material. O fluido, aqui do lado esquerdo, está a 200 centígrados, a superfície da esquerda a 180 centígrados. Na camada de material A, há uma queda de temperatura. Nessa interface, então, com o B, estamos a uma temperatura próxima de 170 centígrados. Como foi considerada uma resistência térmica de contato, essa resistência, como podemos ver nesse caso, tem uma relevância muito grande, ela provoca uma queda significativa de temperatura. Na interface AB, agora voltada para o lado direito, temos uma temperatura de aproximadamente 124 centígrados e, finalmente, na camada de material B, mais uma queda de temperatura. Na interface do fluido com a superfície no lado direito, temos uma temperatura de 48 centígrados aproximadamente e, finalmente, o fluido aqui do lado direito a 40 centígrados.